Olá, a pedido da professora Cristina, eu vou falar com vocês sobre a pesquisa qualitativa. Eu sou a Maria, eu sou farmacêutica e sou mestre em medicamentos e assistência farmacêutica pela Faculdade de Farmácia da UFMG e também sou doutoranda pelo mesmo programa. A apresentação está dividida nos seguintes tópicos: a pesquisa qualitativa, o que é, as técnicas de pesquisa que são empregadas nesse método, e como se dá a pesquisa qualitativa, alguns pontos importantes, como é feita a coleta de dados, a análise dos dados, até a obtenção dos resultados. Aqui eu trago uma descrição, uma explicação do que é a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, ela busca compreender os significados e as percepções que as pessoas têm a respeito de algum evento, de alguma coisa que ela possa vivenciar na vida dela ou que ela já tenha vivenciado. E se busca a compreensão ao invés da explicação desses fenômenos. Então, a pesquisa qualitativa ela vai se basear nas vivências, no subjetivo dos indivíduos, com o objetivo de compreender e não de explicar. Eu quero compreender como que um paciente soube lida com o uso de medicamento crônico, com o uso contínuo de medicamentos. Então, o objetivo, o foco da pesquisa qualitativa é entender os comos, os porquês de determinados eventos. E outro ponto importante é que a pesquisa ela busca assimilar os significados que as pessoas atribuem às suas experiências, às suas vivências, de acordo com o local em que elas estão inseridas, no seu mundo, a sua comunidade, a sua família, tudo isso vai influenciar e como elas veem o mundo, como elas compreendem o mundo. O objetivo da pesquisa qualitativa é compreender aquilo que só é possível quando você está ali no meio, você conversa com as pessoas para compreender quais que são esses significados que elas dão a determinadas coisas que elas vivem. E aqui eu quero ressaltar que a pesquisa qualitativa, ela não isola, ela não exclui a pesquisa quant, porque em muitos casos a pesquisa quantitativa ela não consegue responder algumas questões. E aí a pesquisa qualitativa ela já é capaz de fazer isso. Então tem muitas pesquisas que elas têm a visão quant e quali. A mesma pesquisa ela tem as diferentes abordagens porque elas se complementam. Então é importante reforçar isso. E aqui uma diferenciação entre pesquisa qualitativa e método qualitativo. A pesquisa qualitativa, ela também é uma pesquisa da mesma forma que a pesquisa quant. Então, ela também precisa ser submetida ao comitê de ética, porque também é um estudo que envolve seres humanos. Então, precisa passar por um comitê de ética, da mesma forma que a quantitativa. E como em toda pesquisa, a gente precisa de uma pergunta fundamentadora, uma pergunta que irá direcionar a investigação, o objetivo, aquilo que se busca investigar. Então, ela também estuda as pessoas em seus ambientes naturais e ela pode empregar diversos métodos qualitativos. Os métodos, eles já envolvem quais as técnicas que serão utilizadas para essa pesquisa. Eu vou falar isso no próximo slide sobre quais são essas técnicas. E a escolha do método vai depender da pergunta de pesquisa. O que eu quero investigar? De acordo com o que eu quero investigar, eu vou definir quais serão os métodos que eu vou empregar, que eu vou utilizar para fazer essa investigação. Agora sim, vamos falar sobre as técnicas de pesquisa. A gente tem observação participante e, como o próprio nome já fala, o pesquisador ele vai observar, ele vai se juntar às pessoas, a um serviço, a um local em que ele está fazendo esse estudo. Então, vai depender, né, do que ele vai investigar. Mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, o pesquisador ele vai para o ambiente, ele vai para aquele local e ele vai observar como é a dinâmica de funcionamento de um serviço, como as pessoas se relacionam, e ele não vai interferir, ele apenas
vai registrar, vai fazer suas anotações no seu diário de campo, que será utilizado para fazer a análise posteriormente. Então, ele anota suas percepções, o que ele viu. Ele pode até fazer algumas perguntas, mas o ideal é que ele não interfira no fluxo, na rotina daquele local. Depois a gente tem as entrevistas, os grupos focais e ou conversas informais. E aqui a intenção é conversar, é interagir com as pessoas que estão relacionadas com a pesquisa, com o objetivo da pesquisa. Então, a gente tem as entrevistas e elas podem ser semi-estruturadas ou em profundidade. A semi-estruturada, a gente vai ter um tópico guia, com perguntas que irão direcionar essa entrevista. Então, o entrevistador ele faz as perguntas de acordo com o que tem nesse tópico guia e pode ser que ao longo da entrevista, o entrevistado traga alguns pontos diferentes que não foram contemplados no tópico guia e o pesquisador ele pode aprofundar sim a respeito dessas questões. E outra coisa, ele também o tópico guia ajuda com que o pesquisador volte para o foco, para o objetivo daquela entrevista. Então, se em algum momento a entrevista se perder, o tópico guia vai ajudar nesse processo de voltar para o foco. Já na entrevista em profundidade, o pesquisador ele vai ter em mente 2 perguntas, 3. O objetivo aqui é entrevistar realmente em profundidade. De acordo com as respostas que o participante vai trazendo, o pesquisador vai aprofundando a respeito de uma coisa, de um assunto, de um tópico que surgiu ali. E a gente também tem os grupos focais. Nos grupos, as entrevistas, como o próprio nome já fala, ela vai acontecer em grupo. E isso favorece a comunicação entre os participantes e também o pesquisador. Então, aqui no grupo focal também tem o tópico guia para direcionar as perguntas. E o interessante do grupo focal é que, de acordo com a resposta que uma pessoa dá, o pesquisador ele consegue investigar e perceber essas interações, porque um participante também, ele fala uma coisa, o outro participante acha aquilo interessante e comenta sobre aquilo, então acaba sendo um processo de entrevista mais dinâmico. E o pesquisador ele fica num papel de moderador, que vai guiar essas discussões, essas conversas, sempre com foco no objetivo da pesquisa, na pergunta de pesquisa, sendo direcionado pelo tópico guia. Então, quando a conversa foge daquilo que se propõe, o tópico guia ajuda a retornar para o foco. E por fim, a gente tem documentos e textos que podem ser analisados. Então, vai analisar aquilo que está escrito, pode ser documentos oficiais, prontuários, vai depender do foco mesmo. Pode ser um texto que um participante da pesquisa escreveu, que serão utilizados para as análises. E aqui uma coisa que eu esqueci de falar sobre as entrevistas e os grupos focais é que eles são gravados e depois transcritos, que isso é o que vai gerar os dados para realização das análises. Aqui eu trouxe 2 exemplos de perguntas de pesquisa para ajudar vocês a entenderem como que se escolhe um método, como que se pensa em qual método é o mais adequado para pesquisa. A primeira pergunta: como é o atendimento a pacientes diabéticos nas unidades básicas de saúde? Aqui eu posso fazer uma observação participante, em que eu acompanho o fluxo desse paciente dentro de uma unidade de saúde, como ele chega, como ele é atendido na recepção, observando e registrando sempre no diário de campo. Como é o atendimento com os profissionais de saúde, e aí você compreende como se dá aquilo. Aqui eu também posso realizar entrevistas com os pacientes, com os profissionais de saúde que estão envolvidos no cuidado das pessoas com diabetes e também gestores de saúde que estão naquele serviço de saúde ou que estão envolvidos no cuidado desses pacientes. Também é possível realizar grupos focais com pacientes, com profissionais, pode ser um grupo misto também. Mas em muitos casos a gente precisa pensar bem em qual vai ser o método e se realizar um grupo focal
é o ideal para, por exemplo, misturar profissionais de saúde e pacientes? Pode ser que os pacientes ficam constrangidos, intimidados em participar de um grupo focal com profissionais de saúde. Então, é sempre importante pensar nisso também na hora de escolher o método, de definir o método. E o tópico guia que ele vai ser criado, né, elaborado de acordo com as perguntas de pesquisa. Outro ponto importante não. A segunda pergunta de exemplo é como o uso contínuo de medicamentos pode influenciar na rotina das pessoas. Então, aqui eu quero saber o que mudou na vida de uma pessoa depois que ela começou a fazer o uso contínuo de medicamento. Quais foram os impactos? Então, eu vou construir um tópico guia que tenham perguntas que contemplem isso. Como foi, um exemplo, como foi para você quando você iniciou o tratamento o tratamento com o medicamento de uso contínuo? Quais foram as mudanças na sua vida? Como isso impactou na sua vida? Então, essas perguntas irão direcionar a entrevista ou o grupo focal com pacientes que usam medicamentos e que esse uso seja crônico, porque aí no grupo focal por exemplo, eu consigo perceber as dificuldades, um ponto que um paciente traz pode complementar o outro ou pode ser divergente, então isso amplia o olhar a respeito de algum assunto. E aqui como pesquisa qualitativa acontece com os pontos principais, de uma forma bem resumida. Então, a gente define a pergunta de pesquisa, né? O projeto ele precisa ser submetido ao comitê de ética, ele precisa estar aprovado, como eu disse. Então, a partir da pergunta de pesquisa, eu defino quais serão os métodos. É entrevista, é grupo focal, é observação participante, é mais de um método? Então, eu vou definir, a partir da pergunta de pesquisa, do objetivo dessa pesquisa. E aí eu parto para a coleta de dados. Como eu disse, a gente precisa do tópico guia, se for para entrevista, o grupo focal, que vai ajudar, vai direcionar essas entrevistas e a realização dos grupos focais também. O diário de campo, ele pode ser usado na observação participante, mas ele também pode ser utilizado nas entrevistas, no grupo focal, para o pesquisador anotar as percepções que ele tem ao longo da realização do processo ou após as entrevistas, após o grupo focal, que é até o ideal, que ele precisa estar ali presente durante a realização dessas entrevistas, tanto individuais quanto em grupo. E como é algo falado, é importante que ela seja gravada para a posterior transcrição, porque esses dados, eles que serão analisados. Então, é importante a gravação para análise posterior. E aqui, como eu disse, as anotações, as percepções que o pesquisador vai ter ao longo, vai vendo, vai observando ao longo da pesquisa, das entrevistas. E um ponto importante, diferente da pesquisa quantitativa, que a gente tem uma amostra definida de pessoas, na qualitativa a gente não define uma amostra. As entrevistas, a coleta de dados, ela é interrompida quando ocorre a saturação dos dados, que é quando tem um adensamento teórico, quando ele foi atingido, ou seja, é quando as informações, os dados, as falas dos participantes se repetem. Quando eu faço uma entrevista e não traz nada de novo. Então, quando eu chego nesse ponto, significa que saturou e eu posso interromper essa etapa da coleta de dados. E aqui entra um ponto importante que complementa essa questão da saturação dos dados e também a qualidade da pesquisa, da entrevista, do grupo focal, que deve-se realizar a coleta de dados durante a análise, ser um trabalho concomitante. Enquanto coleto os dados, eu faço a análise, porque durante a análise eu posso identificar pontos que estão falhos, alguns gaps que precisa ser investigado, que precisa aprofundar, que não foi definido no tópico guia, ou algum assunto, algum tópico que algum participante trouxe e que não estava contemplado no tópico guia, que talvez seja interessante e importante aprofundar a respeito disso. Então, o trabalho
de coleta e de análise, ele precisa acontecer ao mesmo tempo. Então, durante a análise dos dados, é importante fazer a transcrição, fazer uma transcrição com qualidade, para garantir que a análise aconteça da melhor forma possível. E antes de iniciar a análise, o pesquisador ele precisa se apropriar daqueles textos, daquelas falas, dos sentidos. Então, ele lê e ele vai fazendo as suas interpretações, ele vai compreendendo as informações que foram trazidas, que foram coletadas. E a partir disso, ele vai gerar códigos. O que seriam esses códigos? São as falas dos participantes que remetem a algum assunto. Um participante pode ter falado que sentiu, quando eu uso, por exemplo, quando eu uso medicamento, eu fico com medo de ter uma reação, eu fico apreensivo de usar um diurético e precisar sair de casa, então eu não tomo. Por exemplo, isso pode ser um código, dificuldade com o uso dos medicamentos, adaptação com o uso dos medicamentos. Enfim, um exemplo bem simples, é muito mais que isso, mas então eu vou dando nomes para as falas de acordo com o assunto, com aquilo que vem ali. E eu esqueci de falar isso, as transcrições elas são feitas em documento de Word, por exemplo, tem alguns softwares que faz a transcrição, mas é sempre importante fazer uma correção para ver se está tudo certinho, porque pode acontecer de ter algum erro nesses programas que transcrevem. E para a codificação, existem softwares que também que vão auxiliar nesse processo de codificação. A gente tem o NVivo, tem o Atlas e tem outros programas que auxiliam nesse processo da codificação. E aí, a partir desses códigos, de tudo que a gente obteve ao longo da pesquisa qualitativa, a gente chega aos resultados. A partir dos dados, dos códigos que foram identificados durante a pesquisa. Então, com isso, eu vou identificar os significados, as experiências que as pessoas trouxeram durante a pesquisa, durante a análise. E a partir disso eu posso gerar teorias, posso criar hipóteses a respeito de um assunto que seja importante e identificar também como é a experiência, a vivência da pessoa naquele local e trazer isso para uma forma mais concreta, fazendo relações entre tópicos, fazendo relação com o que já existe na literatura, propondo coisas novas. Basicamente seria isso, né? A pesquisa qualitativa, ela é bem mais complexa que tudo isso que eu trouxe aqui, mas aqui seria mesmo um panorama geral para vocês compreenderem como se dá a pesquisa qualitativa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber algo mais sobre a pesquisa qualitativa, meu e-mail está aqui. Então, você pode enviar um e-mail fazendo alguma pergunta, caso queira saber algo mais sobre isso. E aqui eu tenho algumas referências que eu utilizei para fazer a apresentação. Esse livro aqui, Pesquisa Qualitativa na Atenção à Saúde, ele é um livro muito bom, ele é simples, de uma linguagem bem simples a respeito da pesquisa qualitativa, e ele está disponível na UFMG, tanto na versão física quanto no e-book. E outra referência que é muito importante, que é da pesquisadora Minayo, que é referência nessa área de pesquisa qualitativa. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, você pode pesquisar artigos dela. Espero que tenha ajudado vocês a aula. Qualquer dúvida, estou à disposição.